Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Descomplicando a Adolescência. Um espaço de escuta, afetos e conversas sinceras sobre os desafios do adolescer. Eu sou Fernanda Kerr, sou psicóloga, orientadora de pais e adolescentes e sou a host desse podcast. E hoje a conversa é daquelas que tocam fundo o coração, especialmente o coração de quem tem filhos adolescentes. O episódio de hoje se chama A Nova Parentalidade na Adolescência. E vamos falar de algo que muitas famílias estão enfrentando: o desafio de ser mãe ou pai de adolescentes nos dias de hoje. Uma travessia cheia de dúvidas, cobranças, cansaço, mas também de muito amor, aprendizado e reconexão. E para esse papo lindo, profundo e necessário, eu tenho a honra e a alegria de receber aqui uma convidada que é referência absoluta quando o assunto é parentalidade na adolescência. A maravilhosa Clau Alaminos. Clau é educadora parental, criadora de conteúdos que inspiram milhares de famílias todos os dias e uma mulher que fala com sensibilidade, firmeza e verdade sobre os desafios de educar na adolescência. Então, prepare o seu coração. Esse episódio é para você. Preparamos tudo com muito carinho, vai ser um bate-papo incrível e espero que vocês gostem muito. Então, sejam bem-vinda, querida Clau Alaminos. Ah, Fernanda, eu que agradeço o convite, estou super feliz de estar aqui. Adolescência é a nossa vida, né? É a nossa vida. E a gente respira essa novidade, que é ser adolescente a cada dia. E uma amiga falou uma frase uma vez que me marcou, que ela falou assim: quem convive com adolescente está cercada de futuros, né? Que lindo E isso, não Clau! é? E é assim que eu me sinto. A gente precisa se preparar para esses futuros ambulantes com os quais a gente convive por aí. Que coisa linda de ouvir. Já vou levar essa frase para o meu coração, porque acho que é isso, sintetiza tudo que a gente sente, que a gente vive, né, no dia a dia com eles. Minha querida, que prazer receber você. Se apresente então para nós, por favor, para quem ainda não te conhece, porque eu já sou fã, né? Já sou fã de carteirinha. Mas para quem ainda não conhece, conte pra gente quem é você, quem é a Cláudia, onde vem a sua paixão pela adolescência, né? E Hum. como que tudo começou, querida? Então vamos lá, eu sou a Cláudia, né? Eu sou uma mulher de 57 anos que há mais de 20 estuda adolescência, e eu digo que a adolescência me escolheu, porque eu comecei atuando com crianças, eu sou psicopedagoga e hoje sou educadora parental, mas por muito tempo a minha formação foi em fonoaudiologia, em primeiro lugar, e depois em psicopedagogia. E quando eu fui para a psicopedagogia, os adolescentes começaram a surgir, e eu jurava que surgiriam as crianças. Os problemas de alfabetização, aquelas coisas do início aí da vida escolar, e não foi isso que apareceu. Foi gente mais velha e eu não sabia nem como lidar. Eu falei, não adianta eu vou sem querer sentar no chão e brincar, porque eles vão virar as costas e ir embora. Podemos dizer que você foi escolhida pela adolescência, então, né, Fui, querida? a adolescência me escolheu, e foi no começo foi muito mais uma questão de responsabilidade, sabe. Eles me procuraram, eu sentia que esses adolescentes confiaram em mim, e eu, apesar de me sentir muitas vezes com medo da faixa etária, de atender a faixa etária, eu falei: "Bom, eu devo essa responsabilidade, eu não posso abandoná-los no meio do caminho, eu preciso fazer algum tipo de intervenção". E na época, né, como você pode perceber, são mais de 20 anos, existia muito pouca publicação, né, era muito escasso. Qualquer tipo de informação sobre a adolescência, a gente tinha que lutar muito para conseguir, não tinha internet, não tinha tradutor para a gente pegar os papers de outros países, então, assim, foi uma luta muito solitária e muito árdua. É E, interessante. eh
eu me apaixonei logo depois, né, que eu comecei a estudar e vi a riqueza que é essa fase, a maravilha, a esperança, a energia, tudo que vem da adolescência, e falei: "Bom, é isso". Mas eu confesso uma coisa, ter sido mãe de adolescente, porque o meu filho já é adulto hoje, ter sido mãe de adolescente virou uma chave enorme para mim. É assim, eu sou uma profissional antes da adolescência do meu filho e uma profissional depois dela, porque nada como sentir na pele, né, É verdade. essa sensação assim de o que, que eu faço agora? Ai, meu Deus do céu! Que todo mundo, toda mãe de adolescente passa, eu também passei, e graças a Deus sobrevivemos, ele está adulto, super bem, e estamos por aí, mas essa vivência, né, da maternidade na adolescência muda um ser humano, e é com Sim. esse coração que eu recebo as mães e os pais que me procuram, É o porque lugar hoje de eu trabalho fala. como educadora parental, eu atendo as famílias. Excelente, Clau. E assim, é o lugar de fala mesmo, né? Eu me coloco nessa mesma situação. Eu também atendo adolescentes há muito tempo, um pouco menos que você, não tenho 20 anos ainda de estrada, mas eu tenho 10 anos de estrada só com adolescência, mas já sou psicóloga há 27 anos. Mas eu sempre senti esse chamado. Sempre senti, sempre tive uma conexão, né, muito grande com eles. Eu trabalhei muitos anos no serviço público, no SUS, e no SUS a gente faz barba, cabelo e bigode, como a gente brinca, né? A gente atende todas as demandas. Então tinha criança, adolescente, adulto, idoso, mas eu sempre era a psicóloga que topava atender os adolescentes. Os colegas não gostavam, né? Uhum. Achavam, nossa, eles são difíceis de mexer, são emburrados, não gostam de vir. E eu sempre tive essa facilidade de conectar com eles. Então, ali já começou o meu interesse, o meu gosto, mas a virada de chave foi quando a minha filha também entrou na adolescência. E como isso fez uma diferença na minha vida, Clau? Porque era o seguinte, eu sentia que eu precisava de algo mais, e eu não estava encontrando respostas para aquilo que eu estava vivendo. Então Uhum. eu imaginei que outras mães também estariam passando por aquilo, Sem dúvida. né? Então eu comecei a estudar mais a adolescência e até que eu cheguei no ponto de definir que era só com esse público que eu ia trabalhar, né? Porque eu acho que a gente assim, faz um curso generalista, né? A gente forma para aprender tudo, atender tudo, mas nós vamos nos identificando e vamos nos tornando especialistas. Então, também tomar a decisão de falar, a partir de hoje, meu público vai ser só o adolescente, esse processo de abrir mão, né, das outras demandas e focar nisso foi muito importante para mim, porque eu realmente me encontrei. As pessoas que me conhecem, convivem comigo, né, me falam, Fernanda, quando você está falando dos seus adolescentes, seus teens, né, seus olhos Uhum. brilham. Eu falo, então é isso, né? Eu encontrei meu lugar. É isso Uhum. aí. É por isso que a gente veio, é por isso que a gente está aqui, né? E que bom que a gente se encontra pelo caminho, encontra com pessoas assim que estão tão interessadas também, né, em estudar isso e proporcionar conforto para as famílias, para os próprios meninos, né? Você não atende os adolescentes, né, Cláudia? Você atende só Não. os pais. Hoje eu atendo só os pais, já atendi, né, como Aham. psicopedagoga, mas hoje o meu trabalho é atender os pais. Em alguns casos, em alguns momentos, eu chamo o adolescente para conversar, mas não é um atendimento, são coisas esporádicas Ah, que tá. eu acabo, tendo que ouvir o adolescente, né, Sim. mas via de regra eu atendo os adultos. E como que foi acontecendo isso assim para você? Por que que você foi para esse lado dos pais, né? Que eu acho que é até uma questão importante aqui para a gente, porque eu sinto que os pais de adolescentes eles também são muito solitários. Se a gente pensar, né, Clau, quando o filho é criança, a gente tem o grupo de WhatsApp dos pais, tem as festinhas na escolinha, a gente se sente pertencente. Eu já fiquei amiga de mães de amiguinhas da minha filha Sim. na infância. E quando você vem na adolescência, isso não é mais assim, né? Uhum. Isso fica muito diferente. Eu sinto muitas vezes os pais, as mães, assim, meio que órfãos, assim, perdidos, soltos.
Sim. Eu me acheguei às famílias, eu comecei a prestar atenção nas famílias enquanto atendia os adolescentes, que eu comecei a perceber, se fala muito da presença e da influência da família na infância e pouco sobre isso na adolescência. E eu comecei a perceber aí, empiricamente, nos meus atendimentos, o quanto a família fazia diferença. Sim. E aí eu falei: "Gente, eu preciso entender de família e adolescência". E aí eu me deparei com a questão, né, com a certificação em, eh, educação parental e comecei a olhar para essas famílias de um outro jeito. Mas eu concordo totalmente com você quando você diz que a parentalidade na adolescência é solitária. Eu vejo isso acontecer por 2 grandes motivos, sabe, Fernanda. O Sim. primeiro é que como você falou, eu me tornei amiga da mãe da amiguinha da minha filha, né, eu também. Na época que ele era criança, meu filho, É um eu movimento natural, né? tinha um grupo de mães e a Sim, gente confiava uma na outra, e o filho ia brincar na casa do amiguinho, e, né? sim. Só que quando chega na adolescência, esses grupinhos aí da infância tendem a se dissolver, porque, né, é uma tendência, porque adolescente se aproxima por identificação. E Isso. dificilmente naquele grupinho todo mundo vai se identificar com todo mundo. Então um vai ser Não o vai. esportista, o outro vai ser o intelectual, o outro vai ser o baladeiro que quer beijar na boca, e vamos, né. Exatamente. Então a gente Tem uma eles acabam se ruptura, se né, nessa não é que turminha eles da brigam, infância. não é que eles se detestam, mas há uma separação, um esfriamento Natural. daquele natural. E aí, então, a gente fica meio assim: "Bom, meu filho não vai sair com o dela", e acaba esfriando essa relação que a gente tinha com as outras mães. E a segunda coisa, que eu acho que talvez seja mais importante, é que quando a criança faz birra, quando a criança dá trabalho para desfraldar ou quando está com algum problema para alfabetizar, a gente comenta, porque a gente sofre, porque a gente está angustiado. Agora, Verdade. quando o filho, chega bêbado em casa, a gente não comenta, porque a gente tem vergonha. É, Quando o filho é adolescente bate a verdade. porta do quarto e fala que você é a pior mãe do mundo, a gente fala: "Nossa, errei na educação desse garoto E ou aí a dessa gente não garota". tem coragem de E a compartilhar. gente não compartilha. E fazendo essa analogia, né, a gente acaba ficando sozinho, né, É e é verdade. muito mais difícil, porque a gente tem a visão de que isso acontece na casa da gente, como se não acontecesse Que na o casa erro é da outra nosso, mãe. Isso, e a culpa é nossa, é porque a gente culpa. errou, ou então porque o filho tem um problema seríssimo, e muitas vezes não tem um problema sério. São a minha grande luta com os pais é realmente diferenciar mau comportamento de comportamento esperado para a idade. Isso se Não que esse confunde tanto, né? comportamento não precise de educação, não precise de intervenção, mas não precisa de culpa, não precisa de desespero, não precisa de angústia. A É. gente sabe como lidar com isso, E né. nem de patologizar, né, Clau? Porque às Por vezes favor. esse comportamento rebelde, né, que é um comportamento super típico e esperado, às vezes os pais começam a achar ali que tem algum problema, que tem algum diagnóstico, que querem Sim. medicar, né? E aí a gente vai para esse outro caminho também. Mas eu achei Uhum. tão interessante isso que você disse, que é isso. O bebê com cólica, o bebê que não dorme, basta uma mãe de primeira infância, né, dizer que ela tem ajuda de todos os lados. Uhum. Né, inclusive de publicações. Nós que estamos aqui estudando adolescência há algum tempo, eu lembro que quando eu fui mãe, né, com a minha filha pequenininha ali, eu tinha a revista Crescer, revista Pais e Filhos, né, que fala de tudo do mundo infantil, do universo infantil. E onde que fala do universo do adolescente? Onde? Então, sabe que eu acho que essa é uma questão social, cultural, porque assim, ó, onde é que tem programa específico para adolescente? Aonde é que tem uma loja de roupa específica para adolescente? Não tem nada específico para adolescente. O adolescente ele fica lá, né, e No tem limbo? livro. E tem livro que define a adolescência como: a adolescência é a fase que liga a infância à idade adulta, ou, né, qualquer coisa Sim. semelhante a isso. Como se a adolescência não fosse um lugar por si mesma.
Então, nada é específico para adolescência. E quando você falar, eu trabalho com adolescência, o meu perfil do Instagram, no meu perfil do Instagram, eu só falo sobre adolescência, o pessoal fala, não acredito, é possível isso? Né? Porque a nossa sociedade esquece, a adolescência não é uma transição, a adolescência é uma fase. Uma fase da vida de um ser humano que a gente vai passar por ela se quiser chegar na idade adulta. Não tem escapatória. É verdade. Mas a maneira como as pessoas colocam é como se fosse uma transição ruim, péssima, horrível. Tô doida que passa. Não vejo a hora de acabar. Tomara que seja uma transição na escuridão, porque eu não quero nem enxergar. Não quero ver isso que está acontecendo, né? E aí não tem que ser assim, não precisa ser assim. E não é dessa forma que as coisas precisam acontecer. Pelo contrário, né? Quando acontece isso que você está dizendo, é como se eles ficassem no limbo, assim. Eles não têm um lugar para eles. Não são mais crianças, mas não são adultos ainda. E aí, quem eu sou? Né? Aí vem toda essa questão aí do questionamento, da busca da identidade, que a gente sabe que é o que faz, que o caracteriza muito, né, esse período. E aí o choque, né, os conflitos ali internos, familiares, surgem muito nesse momento, né, Clau? Por conta disso tudo. Eu quis chamar o nosso episódio de A Nova Parentalidade, porque, no meu entender, tem muita coisa diferente aí, né, das gerações anteriores. Claro que cada geração tem as suas peculiaridades, as suas marcas, mas você acha que a gente vive uma nova parentalidade? Você acredita que a gente está vivendo uma parentalidade assim diferente aí nessa era digital? Eu acho que quem não vive deveria estar vivendo. A tecnologia mudou tudo. A tecnologia mudou tudo. A era digital mudou a forma do ser humano viver. Como eu disse, quando eu estudei adolescência, não tinha um Google. Né? Inteligência artificial, então, estava mais distante ainda. Mas não tinha um Google, nem um Google Tradutor para eu colocar um texto lá e ele traduzir para mim. Eu tinha dicionário de francês, português, inglês, Nós tínhamos italiano. a enciclopédia Barça, lembra? Nossa, tirar o mofo aí da conversa. Mas, então, assim, fazer exatamente, por melhores que seus pais tenham sido, repetir todos os modelos, estar fadado às dificuldades. Não vou dizer ao fracasso, porque é muito determinismo, mas estar fadado a ter dificuldades. Começa que a tecnologia mudou um pouco as relações de autoridade, no sentido de, na sua infância, na minha infância e adolescência, se a gente tinha uma dúvida, um dilema ou algo que acontecia, a gente precisava recorrer a um adulto e precisava confiar nele. Sim. Porque era a fonte de sabedoria e conhecimento. E aí, hoje, o que os nossos jovens fazem? Eles procuram tudo no Google, agora, no chat GPTs da vida, e aí, muitas vezes, eles vêm comentar com a gente e a gente vai dar um pitaco e fala, não, mas não é nada disso que você está falando. Você está errado, meu amigo falou que não é assim. Relação de confiança. Então, assim, no que o Google pode oferecer, no que o chat GPT pode oferecer, a gente ficou para trás. O que nos resta como pais? É a questão da autoridade do afeto. É verdade. Né? Então, o cognitivo... tudo que o pai e a mãe explicavam, porque eu sei, porque é assim, porque, né, isso acabou caindo por terra. Né? Então, as relações de autoridade se modificaram e a busca deles em relação a nós mudou. E se eu não me abro para o afeto, se eu não me abro para as necessidades emocionais desse meu filho, eu vou simplesmente vê-lo se afastando. Cada vez mais, né? E essa é uma das angústias maiores, assim, né? Sim, porque ele só fica na internet, porque ele só conversa com os amigos pelos aplicativos de mensagem. Então, assim, isso aponta para, assim, qual é a revisão que você vai fazer no seu contato com ele. O seu contato com ele precisa ser agradável, porque na internet E eu vou trocar alguma coisa que é agradável por uma outra que é desagradável, que só tem sermão, que só tem cobrança, que só tem apontar erros? Não, eu não sou daquelas que acham que não pode falar não, que não pode frustrar. Pelo amor de Deus. Sim. Você cria um monstrinho, não tem jeito. Sim, né? sim. Não dá, a gente precisa, a adolescente precisa de limite, inclusive.
para se sentir amado. Cuidado e protegido, né? Exatamente. Então, a questão da afetividade não é só falar fofinho da mamãe. A questão da afetividade é, muitas vezes, falar não. Não porque me preocupo. Não porque isso me diz respeito, porque diz respeito a você. Não porque pode pôr a sua segurança em risco. E acabou. Não tem Exato. negociação em alguns momentos. Tem coisas que Mas são isso inegociáveis. é mensagem de amor também, dependendo do modo como você coloque. Então, Eu achei é muito fundamental interessante. mudar. Porque assim, é lógico, a internet está aí, eles têm acesso, e é isso que você colocou, né? As pessoas de referência para nós de outras gerações eram os pais, os professores, os vizinhos mais velhos que a gente respeitava, que a gente crescia junto ali, né? Então, hoje, se essa pessoa que representa essa figura de proteção, de confiança, de conhecimento, é alguém que só me cobra, que só me critica, que só me questiona, que tudo que eu faço está errado, que as minhas músicas são péssimas, que a minha roupa é horrível, que critica os meus amigos, eu quero mesmo me afastar dessa pessoa. E eu vou Sim. buscar esse apoio em outros lugares que, infelizmente, são ofertados até de uma forma muito sem controle nenhum, né, Clau? Em relação E ao às que os vezes com meninos más encontram. intenções, né? Isso, porque eles estão expostos a todo tipo de gente, né, na internet. Então, não é concorrer, mas é a gente colocar o nosso. Firmar o nosso lugar de educadores e de cuidadores, né? Sobre esses adolescentes de uma forma que não perca esse afeto e essa conexão também. Isso mesmo. Isso é muito importante. Me conta um pouquinho, Clau, que seria ótimo as pessoas aqui entenderem um pouco mais como que é o trabalho de um orientador parental. Na prática, assim, como é que você atua com as famílias? Em que situações as famílias podem te procurar? Como que funciona o seu trabalho? Bom, eu trabalho basicamente com famílias de adolescentes, muitas vezes é o casal parental, e eu faço uma distinção mesmo, não importa se você é divorciado, se você nunca casou com o pai do seu filho, vocês sempre serão um casal parental, que é diferente do casal conjugal, né? Sim. Então, muitas vezes quem aparece aqui é o casal parental, sendo ele conjugal também ou não, mas na maioria das vezes devo dizer que a busca é da mãe, né? Na maioria das vezes ainda é da mãe. Tem crescido muito. Tem Tem, né? crescido Eu muito a tenho aparição observado isso dos também. homens. Eu tenho E o observado que é pais mais presentes. maravilhoso. Uhum. Né? Mas, então, assim, é muito diferente de uma terapia, né? Muitas vezes falam, ai meu Deus, vou fazer terapia para educar meu filho. Não é terapia, zero terapia. Muito pelo contrário, porque os pais vêm para um aconselhamento. É uma coisa mais pontual. Você traz uma queixa, meu filho tem mentido muito. Sim. O meu filho, eu não sei nada da vida dele. O tempo que ele está em casa, ele está trancado no quarto, e qualquer movimento que eu faça na direção dele, ele fala, dá licença, pode sair, eu não quero agora. Então, assim, os pais normalmente trazem uma queixa, ele tem muita desmotivação para estudar, nem parece que já está no fim do ensino médio, não, como é que ele vai entrar numa faculdade decente logo depois de terminar a escola? Então, eles vêm com uma queixa, essa queixa é colocada. Muitas vezes, Fernanda, essa queixa tem muito a ver com a fase do desenvolvimento, que é isso que eu falo de diferenciar mau comportamento de comportamento esperado. Sim. Então, e aí os pais já podem, assim, eu vou falar, olha, isso aqui é da idade, eu estou ouvindo falar de um adolescente e não de um problema. E a gente pode abordar essa situação dessa e dessa maneira. Então, a partir da situação, eu ofereço, depois da discussão, depois de identificar as questões do cérebro adolescente, do desenvolvimento emocional, de tudo que permeia aí essa fase do desenvolvimento, eu vou dar estratégias para os pais lidarem com aquelas situações. Quando eu percebo que é uma questão que provavelmente vai precisar de um auxílio profissional, precisa de o adolescente estar sentir um cheiro de depressão, sabe? Sim. Quando o quadro pintado, óbvio que eu não posso dizer que e eu falo isso mesmo,
porque nunca nem vi o adolescente, normalmente eu vejo só os pais. Mas você vai criando hipóteses, né? Em cima ali do Exatamente. que... Se a hipótese é ele tem uma depressão, ele está, né, com ansiedade ou qualquer outro tipo de patologia possível, eu encaminho. Eu encaminho para o psiquiatra, eu encaminho para o psicólogo. Então, isso não é da minha competência, mas eu consigo, a partir do contato com os pais, fazer esta peneira. E algumas vezes os pais falam, olha, o psiquiatra, o psicólogo falou que está tudo bem. Ok, mas a gente não pode deixar uma luz vermelha ficar acesa sem lá ver o que está acontecendo. Sim, Então, entendi, que mas bacana. na maioria das vezes não, né? Na maioria das vezes eles ficam em tratamento. E essas sessões, elas são recorrentes, não é uma sessão única. Depende. Quando o assunto é muito, muito pontual, a gente faz 1 ou 2 sessões, Uhum. e quando o desfecho acontece assim muito rapidamente, que é uma coisa, normalmente a gente faz uma sessão e os pais me dão o retorno por WhatsApp. Que Então, assim, a ótimo. gente não precisa estender, quando eu falo para os pais, olha, eu acho bom vocês voltarem daqui uma semana, daqui 15 dias, é Uhum. porque realmente precisa. Mas as sessões, assim, em termos numéricos, normalmente é bem pouco. E São acho bem isso. poucas sessões. E é tão interessante a forma como você coloca, né, da maneira como você explica, porque assim, é uma coisa tão personalizada, né, Clau, que a gente vê hoje assim tantos manuais por aí na internet, né? Faça isso, faça aquilo. Eu tenho a fórmula correta para ensinar você a se relacionar com seu filho adolescente. E na prática não é nada disso, né? O que funciona na casa do Joaquim não vai funcionar na casa da Mariazinha, né? Olha, fujam, De fujam fórmulas mágicas. de fórmulas. Ou se você não for uma mãe assim, ou assado, ou cozido, seu filho não vai dar certo, ou seu filho não vai ser feliz. Não, é porque eu coloco seu filho na linha em 3 sessões. Em Não, pelo amor de 7 Deus, dias, foge. eu devolvo o amor da sua vida. É Tipo quase isso, né, isso. Clau? A promessa, ela fujam, É. fujam. Não é em uma semana, às vezes é em um dia e às vezes é em alguns anos. A gente não consegue prever nada, né? Antes de ouvir, antes de começar a dar andamento para a situação. Então, assim, qualquer promessa exata, ou que diga que você precisa se comportar da maneira X, é uma Não é confiável, tentativa rasa de solucionar um problema que é muito que é profundo. profundo. Então, assim, É. não, fujam. Realmente, essas fórmulas mágicas, essa questão de como a mãe ou o pai devem proceder, que você tem que ser insuportável, que você tem que pegar no pé, porque senão seu filho nunca vai aprender, né? Usam outros termos, eu estou aqui falando com Tem outras muito disso. Você tem palavras. que ser a mãe chata, né? Tem Não, muitas coisas assim. às vezes, ser a mãe chata é realmente bater o martelo no afastamento do filho. E tem filho que precisa de você fala, vem aqui, vamos conversar. E aí você tem uma conversa mais longa. Então não dá para dizer É. quem é a mãe, quem é o filho, e dizer como é que os dois têm que se comportar. E acho importante a gente estar falando disso aqui, por causa até do alcance, né? Que outras pessoas vão poder ouvir isso aqui e vão ter esse discernimento. Porque no desespero, a pessoa não sabe mais o que fazer. E daí ela pode Exatamente. cair na mão de um charlatão, de alguém que está vendendo uma falsa ideia de uma resolução. E a gente está falando de comportamento, de vidas, De vida, de um ser humano, de que um ser informação. humano que não A é semana assim. passada eu fiz alguns stories falando justamente disso, sabe, Fernanda? Porque eu tenho visto tanta dureza, né? Porque seu filho não é para ser servido, porque assim é tanta dureza para falar do adolescente que você acha, né? Você está exausto, você está realmente enfrentando um problema, porque os problemas existem. Não vamos pintar aí de Sim. cor-de-rosa, o que Ou não é totalmente ignorá-los, né? Colocar cor-de-rosa, né? debaixo do tapete. Eles são reais, eles existem. Então, mas se você está exausto, se você não sabe para onde ir, e você ouve porque o seu filho isso, porque o seu filho aquilo, porque você precisa. Aqui eu posso falar, porque não vai ninguém derrubar, mas eu não falei no Instagram, a pessoa pode chegar a dar uns tapas no filho, ela Sim. pode chegar a tomar medidas extremas que só vão prejudicar o Só. relacionamento.
a gente que está no público, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque você não sabe quem está te ouvindo. Se eu estou conversando com os pais, eu sei quem está me ouvindo. Agora, se eu estou falando aqui, eu não sei quem está do Quem outro é que lado tá da chegando? tela. Essa mensagem está chegando para E quem e de você que não tem o menor forma, né? cuidado, a menor delicadeza para falar da questão, você pode estar pondo famílias em risco, adolescentes em risco. Gente, olha o quanto isso é sério, né? Porque a gente vê muita gente, Cláudio, sem formação, querendo vender conteúdo, querendo vender sessões aí de terapia ou de sei lá que nome, né? Que as pessoas estão nomeando aquele trabalho, mas a gente se preocupa muito que as pessoas encontrem profissionais sérios, qualificados e que realmente possam ajudar fazendo a diferença. Porque o Uhum. desastre ele pode ser muito maior, né? Vendendo essas fórmulas mágicas. Nossa, nem gosto de pensar. É sério mesmo. E me conta, Clau, assim, em relação a essa exaustão dos pais, que a gente sente muito isso, né? A gente escuta muito isso na clínica. Eu tô muito cansada, eu já não sei mais o que fazer, eu não dou mais conta, Eu já né? tentei de tudo. Como acolher essa exaustão, né, desses pais aí, sem cair no abandono do papel parental? De falar do É, tipo, não dou conta mesmo, cansei, joguei a toalha. e aparece, viu? Sim, eu Aparece. acredito. Não é bem comum, graças a Deus, mas aparece. Eu acho que nós temos uma questão aí, né, que começou lá numa uma resposta, uma pergunta anterior aqui da nossa conversa, que é a solidão da parentalidade na adolescência dos filhos. Os pais estão tão sozinhos. O que eles têm de modelo é a educação que eles receberam. E isso a gente já viu também que não está valendo tanto mais, que a Não gente mais. se embanana todo querendo dar para o filho a educação que recebeu. Ah, mas eu sou uma boa pessoa, eu sou bem-sucedido, eu conquistei não sei o quê, eu abri empresa. Não importa. A educação que você recebeu foi para uma era analógica, né? E Aham. hoje a gente está numa era digital. A cabeça do seu filho funciona diferente. E provavelmente as atitudes que você vai tomar, educativas que você vai tomar, não surtirão os mesmos efeitos. Então, quem você é hoje não significa, se você copiar, que Que vai o seu filho vai ser o copia e mesmo. cola, né? Até porque ele é outra pessoa. Mesmo se não tivesse a tecnologia, isso não significaria, Além do né, ambiente, né? garantia de sucesso, Além do ambiente ter mudado, ele é uma pessoa completamente diferente. diferente de Então, você. o copia e Então, cola não funciona. mas o que a gente vê, inclusive, é uma atitude acusatória de muitos profissionais. Porque você deu muito mole, porque É. você. Quando os pais chegam para mim, primeira coisa que eu faço é ouvi-los. Quem está cansado precisa de escuta. Então, assim, o meu grande trabalho no início é fazer pergunta. Eu faço muitas perguntas para esses pais. Eu dirijo e eu não tenho um questionário, um protocolo pronto de perguntas. De acordo com Sim. o que eles vão trazendo, eu faço a próxima. E ouvir esses pais sem julgar, sem dizer, tá vendo, você errou ali. Ai, se não tivesse feito isso, estaria tudo melhor agora. Porque não existe isso. O que passou é o nosso material de trabalho, não algo para ser Exato. alvo de acusações. E aí, então, você pega esse bloco aí do que passou, de como os pais agem e reagem, para dar conselhos. Então, assim, o aconselhamento ele é feito com base com o que as pessoas trazem e ele dá muito mais segurança. Agora mesmo, antes de conversar com você, eu estava atendendo uma mãe. Eu atendi agora das 9 às 10. Aham. E essa mãe tem um filho extremamente fechado, que ela não sabe nada do filho. Né? Porque o filho tem algumas dificuldades com o pai e ele tem muito medo que ela conte as coisas para o pai. E, obviamente, o pai é pai e ele tem direito de saber algumas coisas. Então, aqui que a gente fez? A gente elaborou um filtro. Então, assim, o que ele te contar pode pôr em risco a saúde dele? Pode pôr em risco a segurança dele? Pode pôr em risco o futuro dele? Se você respondeu não para as três, você não precisa contar para o pai. É Foi um interessante. fator de confiança. Uhum. É óbvio que ele tem um pai complicado, mas e que muitos pais às vezes são os ouvintes e a mãe é que fica de fora. Cada situação é É única. verdade. Mas o quanto e aí ela explicou isso para ele. Falou: "Filho, o que for segredo da sua intimidade, se você quiser, né, eu não vou contar para o papai, porque você vai contar, não vou". E aí ele essa semana ele se abriu com ela. Olha que Ele contou bacana. algumas coisas da vidinha dele, Aham. né? Um garotinho, um adolescente bem jovem ainda.
Então, assim, o quanto que essa mãe não tinha sacado que ele precisava confiar nela. E ela explicou como é que esse segredo iria operar, porque ela não pode esconder do marido ou do pai do filho as coisas que dizem respeito a ele e que são sérias. Então, assim, não é uma. É construir uma confiança. Quem sabe agora, ele confiando nela, ele começa a falar: eu posso confiar nos adultos. É E daqui a pouco ele verdade. vai falar com o pai também. Então, assim, a gente não pode restringir nada, a gente tem que estar aberto a ouvir tudo, e dar um descanso. Muitas vezes os pais precisam chorar, Isso é né? tão importante, Clau. Precisam se Ter um lamentar, lugar onde são ouvidos sem culpa, né? porque é muito difícil. Ah, não, não é nada, não precisa chorar. Como não precisa chorar? Tá com vontade? Chora. Claro, isso Chora metade da sessão, não tem problema nenhum. não Pode tem. chorar, estou aqui com você. E isso está me fazendo lembrar de um caso que eu atendi, né? De uma menininha que eu acompanhei por 2 anos. E a mãe dela era psicóloga, e eles mudaram para fora do Brasil por um tempo, para o trabalho do pai. Foi quando eu conheci, comecei o acompanhamento com ela morando fora do Brasil, depois ela voltou e nós continuamos. E em um dos momentos, a mãe me conta isso, ela fala: Fernanda, foi tão importante ter encontrado você na nossa trajetória, a gente trabalhou isso e isso, mas assim, para mim como mãe, porque eu também faço essas chamadas, né, dos pais para sessões, para os acompanhamentos ali também. E ela me conta isso, ela fala assim: "Eu queria tanto encontrar alguém que não me julgasse, porque assim, um psicólogo morre de medo, né, do que o outro vai achar. Então, Mais que tenha o conhecimento, né? isso. Então ela falou para mim, eu tinha tanto medo de expor a minha vida, porque tipo assim, eu gritei, eu briguei, eu pus de castigo, eu fiz esse tanto de coisa que a gente escuta e aprende, fala que você não deve fazer, que você não pode fazer, sabe, Clau? E ela falando, Uhum. eu fui mãe, eu não fui psicóloga da minha filha o tempo inteiro ali, né? Agindo como uma psicóloga, eu fui mãe, então eu reconheço que eu fiz um tanto de coisa que eu não devia ter feito. Se você me perguntar se eu nunca gritei, mentira, eu já gritei, né? Uhum. E aí, quando você pode falar disso sem esse julgamento, isso é tão importante, isso é tão valioso, Libertador. é libertador. E quando a gente fala dessa exaustão, porque eles chegam já cansados mesmo. Eu já tentei tudo, não deu certo. Tudo que eu faço está errado. E a família critica muito, né? Às vezes o círculo ali. Sim, os pais dos pais, a irmã, a cunhada, a tia, Todo mundo dá pitaco, né? Todo mundo dá palpite. Ah, se esse menino fosse todo mundo tem um meu, jeito melhor de fazer, né? isso não estava acontecendo. Como que você aceita um desrespeito desse? Comigo não era assim e tal. E a pessoa vai se sentindo a pior de todas, né? E aí, quando ela encontra um lugar onde ela é acolhida e pode chorar, e pode ficar em silêncio, e pode. Isso é muito bacana, É, né? e sair com alguma coisa para fazer, porque ninguém nunca tentou de tudo. A gente não Não, a gente não esgota, esgota, né? é infinito, Então, né? eu falo para os pais, vocês tentaram tudo que vocês tinham no conhecimento, Acesso, né? Na sabiam que é caixinha de aquilo. ferramentas de vocês. Vamos colocar mais umas ferramentinhas aí na caixinha de vocês, É. né? Para a gente tentar lidar com esse adolescente de outra forma. E isso é muito rico, né? Quando, assim, essa sensação de falar, nossa, hoje eu consegui ajudar uma família, de fato. Nossa, é muito maravilhoso, é muito maravilhoso. Às vezes, outro dia mesmo, eu saí do consultório e falei para o meu marido, falei, meu Deus, hoje valeu cada minuto do meu trabalho. Eu não, Ah, como isso é e os valioso, retornos Clau. também que a gente recebe, né? É. Olha, fiz isso, deu certo aqui, tá melhor ali. Gente que me procura depois de anos, falando, o fulano tá na faculdade, agora que tá tudo bem. É muito gostoso. Nossa, isso aí vale mais que qualquer pagamento que a gente É, receba, né? é a missão de vida, né? E você É, colhendo os frutos doces, né? Dessa colheita aí maravilhosa, que é isso, que é se dedicar. exatamente. E assim, talvez seja até ousado isso que eu vou dizer, mas é como se a gente tivesse uma missão, assim, Clau, de salvar as gerações, né? Não no sentido de ser pretensiosa, sabe, gente? De estar falando aqui, eu sou a salvadora, de forma Uhum, nenhuma. Cada uhum. uma de nós
no seu microespaço ali, né? O seu trabalho tem uma extensão e um alcance, o meu tem outro, o dos colegas tem outro. Que bom! Eu fico tão feliz quando hoje eu encontro pessoas que estudam a adolescência, que falam, que gostam, porque durante muito tempo essa caminhada minha também foi muito solitária. Uhum. Eu me senti assim, sabe? Aquela especialidade menos valorizada dentro da É profissão. quase como o adolescente se sente, né? O O esquisito. esquisito, pera, mas você gosta de adolescente? Você Como só pode assim? ser É isso doido. Então, quando a gente encontra pessoas com esse mesmo propósito, né, que fala a mesma língua, que sabe por que que você está aqui, gente, isso é tão bom. Eu tô tão feliz de estar aqui com você. Ah, que Vai bom. dando um Muito quentinho feliz no também. coração, sabe? De você saber que o caminho é esse. E aí, sem querer, né, ser ousada, mas dizendo isso, o nosso trabalho no dia a dia, com cada um, com cada família que a gente consegue tocar, é tentar salvar um pouquinho essa geração, Uhum, uhum. né? Eu concordo com você. Uma diferença que a gente faz aqui já amplifica, né, Clau? Muita Sim, coisa. sim, muito. É muito bom isso. E eu queria te fazer uma outra pergunta. A gente sabe que tem muitos e muitos desafios, a gente pode até fazer podcast sobre cada um deles, né? A gente tem a questão do bullying, das telas, tantas coisas aí. Mas se a gente pudesse falar assim brevemente, o que são os maiores desafios hoje que você acolhe na parentalidade dos adolescentes, na clínica aí? Olha, as telas são uma coisa que estão gritantes, né? Como é que os pais vou fazer 3 palestras esse mês já marcadas só sobre a questão das telas. Sou embaixadora do movimento Desconecta, Que né? E que bacana! eu considero um, um bastião aí de uma união de pais que resolveu fazer um pacto coletivo, porque ser o único a dizer que o filho vai ter uma restrição, que o filho vai ganhar a tela a partir de tal idade, e ser sozinho e enfrentar isso, né, sozinho é realmente nadar contra a maré, mas quando um grupo de pais se compromete e trabalha nas suas comunidades, pode ser no seu clube, na escola do seu filho, onde, né, o esclarecimento dessa postura e tenta engajar outros pais, lidar com essa situação fica mais fácil. Então, assim, as telas são algo que realmente aparecem bastante, a questão dos estudos, relacionamento entre irmãos, o isolamento do adolescente, dificuldades de comunicação, é muito difícil para os pais aprenderem a se comunicar com os adolescentes, a tendência é permanecer no mesmo lugar que eles tinham na infância, e isso é rejeitado pelo adolescente, que Não não quer funciona se mais? sentir criança, né? Ele foge da infância aí, Às vezes eu muito. vejo isso muito com apelidos no diminutivo, né? Aninha, Mariazinha, e agora elas não gostam mais de ser chamadas Deus do assim. céu, não. Você sabe que eu tenho uma história pessoal para dividir nesse aspecto, né? Porque a gente é gente de carne e osso. Claro, que coisa boa. Uma vez meu filho, ele estava no ensino médio, ele chegou e ele ia almoçar, e aí eu falei assim, eu estou terminando aqui, porque eu que cozinho aqui em casa, eu amo cozinhar. Aí eu falei, eu estou terminando aqui, vai lá lavar a mãozinha. Sabe quando sai? Um moleque Automaticamente. um moleque de 1,80 m, aí ele falou assim, mãe, abre sua mão. A mão dele é quase o dobro O da dobro minha. da sua. Eu falei assim, vai lavar a mãozinha, mãe? Eu falei, saiu automático. E sai Automático. automático, às vezes. A gente acabou dando muita risada, mas quando isso é uma constante, ou quando é uma tentativa dos pais de trazerem o tempo todo, puxarem para a infância que o adolescente quer deixar, né? Então, você está sempre trazendo aqui é lugar seguro, aqui mamãe pode cuidar de você. A adolescência é muito perigosa. É verdade. Eles vão acabar se afastando afastando. mais, com mais veemência. E aí eu não quero nem conversar com você, porque você pode ser muito perigosa, né? Você vai, Você não. mãe polvo, né? Você vai com os seus tentáculos. É,
Eu ainda Me falo leva pra onde eu não quero coleguinha ir. da minha filha. Minha filha tem 18 anos, vai fazer 19 em outubro, e tem vezes que eu ainda falo assim: a sua coleguinha vai? Ou a gente vai passar na casa da sua amiguinha para ela ir também? Sabe assim, automaticamente escapa. Sai, E aí a sai. gente já volta ali pro lugar, já vê que não deveria, né? Já faz piada. Faz piada. Humor, falta muito humor na educação de adolescentes. E uma coisa que eu gosto de falar para os pais também é que a gente acha que tem que educar o tempo todo. Então, você vai passear com a sua filha no shopping ou vai tomar um lanche, qualquer coisa, você vai falando para ela, anda direito, olha, sua roupa está torta, come de boca fechada, É, olha, o seu cabelo está todo desarrumado. E aí o adolescente fala, meu, é muito chato sair com a minha mãe, ela só corrige. só Então, corrige. saiam de vez em quando, você sai com o seu filho, mas trate ele como você trataria um amigo. É verdade, Cláudia, foi tão importante você ter trazido isso, porque é isso, a gente não tem como pais obrigação de ficar corrigindo e educando o tempo todo, a gente tem que viver, né? Sim, Temos que viver, a gente perde tantos bons momentos por ficar nessa neura, nessa coisa de que eu tenho que educar, tenho que corrigir, tenho que orientar, tenho que pôr limite. Não tem, gente, tem que ter leveza também. E essa também. coisa do humor que você coloca, né? Como falta isso, né? Essa leveza nas relações. E quando isso existe, o quanto que isso faz diferença. Uhum. Né? É muito bom, é muito legal você viver numa casa com alegria, com harmonia, com leveza, com humor. Isso faz toda a Sim, e isso não diferença. significa que não vai ter discussão, não vai ter discordância, não vai ter um dia que o adolescente vai acordar Lógico. A emburrado. gente também vai, Vai, né? ou você vai. Né? Então, tá tudo bem. Tá tudo Somos bem. todos humanos. É verdade. Que coisa boa, né? A gente relembrar isso, porque acho que no automático as coisas vão ficando muito assim, né? Exatas. Cumprindo muito com as obrigações, com os compromissos, e a gente vai esquecendo de ser e conviver com leveza. Isso Uhum. é muito bacana, isso é muito importante. Só pegando um gancho de uma fala sua, que quando a gente também infantiliza muito e usa os diminutivos e os apelidos que já não cabem em algumas situações, é como se a gente negasse também quem eles são hoje, né, Clau? Eu não quero você, eu quero aquela criança que você era. E Uhum. acaba que isso vira um novo fator de afastamento ali, né? A Uhum. gente tem que atentar. Minha mãe não me aceita, meu pai não me compreende, ninguém entende que eu cresci. Eu escuto muito isso deles. É, Ninguém entende que eu já posso decidir algumas coisas. Então, é um terreno muito complexo quando os adultos lidam assim. Na verdade, a gente fala de lutos da adolescência, né? A teoria sim, psicanalítica fala de 3 lutos três da grandes adolescência, lutos. mas os pais também vivem lutos durante a adolescência dos filhos. É o luto da própria juventude, se meu filho está desse tamanho, se a minha filha está comprando uma roupa moderna que eu usaria, se eles estão interessados em beijar na boca, como eu gosto de brincar, Eu estou ficando eu velha. estou ficando uma senhorinha, meu Deus do céu, olha aqui, né? Então, e é o luto da criança perdida, aquela criança que eu idealizei, que eu achava a coisa mais fofa do mundo, o ser humano mais perfeito de Uhum. todos. Eu estou vendo que ele não é tão perfeito assim. Ele é um ser humano como eu, como o filho do vizinho, que tem defeito, que é de carne e osso, que me Nossa, isso eu irrita. escuto tanto. A princesinha que eu vestia com os vestidinhos rodados, cheios de babadinho, que agora usa essas roupas preta esquisita, que eu não sei onde essa menina acha isso para comprar, em que loja que vende essas calças tudo rasgada, né? É uma Aham. forma de negar isso, né? De querer de volta essa criança perdida. É. Agora, você imagina se ela pega essa menina que compra roupa rasgada, né? E se ela tivesse o poder de pôr naquela menina, com aquela estatura, com aquele corpo, o vestidinho rosa e o lacinho na cabeça. A menina ia Que ser o quê? Um desastre! ET, É, que desastre. então Ela quer assim, pertencer, né? Isso aí já não faz mais então parte. assim, ela, inclusive para os olhos da mãe, a mãe precisa conceber. É. Se ela estivesse vestida do jeito que eu acho bonito, ela não seria ela seria eu, ou ela seria aquela menininha que ela não é mais. Essa realização, quando se põe no concreto, faz ela imaginar isso, causa um desconforto. Nossa, já pensou que ridículo? A menina É. com um lacinho na cabeça, aquele vestidinho desse tamanho. A gente, como pais, a gente precisa se dar conta
de que crescer que é bonito, permanecer na infância não é, Não. né? Até porque as contradições vêm, que aí quando ele Exatamente. já terminou o ensino médio, ainda não decidiu se vai para a faculdade, que curso vai fazer, não arrumou um trabalho, aí a gente também não quer que ele não se encontre, né? Sim. Como assim? Já cresceu, já tem 18 anos, não tirou carteira de motorista, não arrumou um trabalho. Você já cresceu, meu filho. E aí vem essas contradições. Pera, mas você me falava até ontem que eu era seu bebê? Isso, e até os 17 ela queria escolher a roupa dele, e aí ele faz 18, ele já tem que decidir a vida inteira, o trabalho, a É, profissão e tudo mais. é verdade. Não funciona assim, né? Uhum, Mas é muito bacana, sabe? Essa oportunidade da gente estar aqui falando. E assim, eu acho que já fica aí um exercício de visualização, uma uhum, ferramenta para ser colocada nessa caixinha, gente. Quando vocês estiverem achando que você não está gostando da roupa, do look e tal, que você gostava era dos vestidinhos rosinhas, cheio de babadinho de lacinho, faz esse exercício de visualização. Imagina sua filha hoje, né? Com 1,70 m usando vestidinho rodado da uhum. infância. Tadinha. Né? Já fica a dica aí de um exercício para a gente poder utilizar, né, Clau? Uhum, exatamente. Minha querida, esse papo tá tão bom, mas tá tão bom que eu ficaria horas e horas aqui com você. Faltou só o cafezinho e o pão de queijo, porque o resto. Ah, mas você tem que vir na minha terra. E você Eu não. vou, sexta-feira eu estarei aí Então, na, mas na tinha que vir sua tomar um terra. café comigo. A família do meu marido é produtora de café há mais de 100 anos. Que E deixa eu te máximo! contar, eu vou dar de presente para todos os meus convidados aqui no podcast um café. Um café que é produzido lá no interior de Minas Gerais. E o seu eu vou ter que Nossa, mandar aí para você, para sua casa. que Você vai receber maravilhoso! o Quer Café, que é um café produzido nas montanhas de Minas Gerais, um café que tem uma alta classificação aí entre as bebidas de qualidade. Eu não sei falar muito não, que a minha praia é adolescência, não é o café, sabe? Mas Aham. você vai receber esse mimo aí, para você Ai, que saborear. E a gente maravilhoso! tomar esse cafezinho virtual juntas. Se Muito Deus bom. quiser. Minha querida, a gente está quase terminando, então, esse bate-papo incrível. E assim, eu gostaria que você finalizasse para a gente falando como que as pessoas te encontram, né? Suas redes sociais, falar aí dos seus projetos, né? Eu sei que você tem muita coisa aí acontecendo. Conta um pouquinho desse Desconecta, que eu achei super legal. E Uhum. no finalzinho, se você puder deixar assim uma frase, uma palavra, né, alguma coisa assim para esses pais de adolescentes, vai ser muito bom. Bom, os meus atendimentos são todos online, então eu atendo famílias do mundo inteiro. Já andei por todos os continentes deste mundo, graças a Deus, e tenho tido contato com questões da adolescência muito diversas. Então, tenho os meus contatos lá no meu Instagram. O meu Instagram é muito ativo, eu acho que hoje chega aos 190 mil seguidores, Uau, provavelmente. parabéns! E provavelmente hoje, no máximo amanhã, e é muito ativo. Eu faço 3, 4 publicações por dia, sempre falando de adolescência e parentalidade. Não falo da minha vida particular. É um perfil informativo, e no meu perfil tem os meus contatos, tem o meu site, que é claulaminos.com.br, não é o meu nome, então é fácil de Fácil de encontrar. encontrar. No site tem um formulário para preencher que permite que eu encaminhe as newsletters. Todo Ah, mês eu que mando uma ótimo. newsletter com um texto inédito que não está lá no, No Instagram. no, no Instagram, ou é um infográfico sobre algum tema. Então, eu fiz um infográfico sobre bullying, e então, Já assim, a vou me gente. inscrever, quero. Então, assim, é bem interessante. E o WhatsApp, que também está lá no meu perfil do Instagram, e é muito fácil, né? Ou então deixa uma DM que eu encaminho também. É só querer falar comigo que Que consegue. consegue. Ah, que ótimo, E querida. só deixa eu terminar, porque estou gestante. Eu vou parir um livro agora, né, no segundo semestre. Que coisa Ele já boa, está na Clau. gráfica, e setembro, outubro deve ser o lançamento. Então fiquem de olho. Vai ser um livro muito Você já pode falar o título?
Eu não posso, sabe por quê? Porque nem eu sei, Ah, porque ainda é segredo. a gente não batizou, Mas deixa eu te mas o fazer um livro ele convite. Vem lançar em BH. ai, vou Vem com todo lançar seu livro prazer. em BH. Vou te receber com o maior carinho. E aí a gente faz outro podcast. Ah, vamos lá, vai ser bem legal, um livro muito útil, um guia para pais das principais queixas que eu recebo nos meus atendimentos. Que Então, coisa escolha boa. profissional, autoestima, mentira, relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos. São vários capítulos que você pode ler individualmente, de acordo com a situação que você está passando naquele momento. Vai ser bem legal, Que bem legal. Estou maravilha. apaixonada, apaixonada. Já quero o meu autografado e, por favor, venha lançar em BH. BH a gente tem, assim, um público de literatura e tudo que é muito bacana. Eu vou muito em lançamento de livro aqui. Quero muito. Sabe? Acontece muito aqui. Muito legal. Vamos articular isso aí, de verdade. Ah, Vai ser um muito bom. prazer receber você por aqui. Ah, e só a frase que você me pediu, Sim. não existe para mim, né? É uma frase que eu queria que ficasse no coração de cada pai e cada mãe que nos ouvir, que não existe o adolescente, existe o seu adolescente. É para ele que você precisa olhar e para você e a sua história. É a partir daí que as mudanças podem acontecer. Se a gente pensar no adolescente, ou na mãe, ou no pai, a gente não vai chegar longe. E que lindo você falar isso, porque realmente é a singularidade, É, né? É o meu adolescente, que não é igual uhum, a nenhum outro. Isso é exatamente. lindo, Clau. Ah, foi uma Foi delícia, uma adorei o bate-papo. delícia, eu adorei. Eu quero te agradecer, assim, que presente que foi te ouvir, tá? Obrigada por trazer pra gente, assim, tanta sabedoria, tanta escuta e por lembrar a todos nós que a parentalidade precisa ser cuidado com afeto. Sem Que eu tenho dúvida. certeza que é isso que você faz todos os dias, né? Então, a gente falou sobre vínculo, escuta, cansaço, transformação e o quanto as famílias precisam de apoio e não de julgamento. E se Uhum, você está sentindo em seu coração, escute essa conversa, né? Essa conversa pode ser acolhido por essa conversa aqui. Compartilhe esse episódio com outros pais e mães, com cuidadores, com professores, com todo mundo que convive com os adolescentes e que precisa saber que não está sozinho. Lembre-se que nos dias mais difíceis, buscar ajuda é um gesto de amor. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Clau, muito obrigada. Fico muito grata com a sua disponibilidade, com a sua presença e com tanta coisa boa que você trouxe para a gente. ah, eu que agradeço o convite e vamos nos conhecer pessoalmente, sim. Vamos Tá muito em bom? breve. E seu café Se já Deus chega para quiser. você. Já, Tá já. ótimo. Beijo, querida. Beijo. Obrigada. Até a próxima. Tchau, Tchau. tchau. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Eu sou a Fernanda Kerr e esse foi mais um episódio do podcast Descomplicando a Adolescência. Até a próxima.